Eu quero compartilhar com você hoje a história que está registrada na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 8, o versículo de número 24. Diz assim esse versículo: chegando-se a ele, disseram: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo se acalmou e fez-se bonança. Queridos, Jesus, determinada feita, convidou os seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia, para passarem de um lado para o outro da Galileia. Entraram no barco e começaram então a navegar. Jesus retirou-se e foi descansar. Enquanto Jesus dormia, os discípulos seguiam o trajeto da viagem no barco, na parte superior. No meio do caminho, uma tempestade. Começou a chover, o vento começou a balançar o barco, as ondas chacoalejando, e naquele momento os discípulos começaram a se desesperarem. Eles começaram a ficar aflitos, eles começaram a achar que iam morrer. Esse texto, ele é um texto que se aplica muito às nossas vidas quando nós estamos navegando no mar da vida. Quando o nosso barquinho está indo em direção aos nossos projetos, às nossas metas e de encontro com os nossos sonhos. E aí, no meio do caminho, as ondas da vida, as tempestades começam a balançar, começam a chacoalhejar o nosso barco. Nós, às vezes, ficamos desesperados, achamos que não vamos dar conta de chegar onde nós pretendemos, achamos que não vamos atingir os nossos objetivos. Em alguns casos, de fato, as pessoas não conseguem. Por quê? Porque elas perdem o foco, elas perdem a fé, elas perdem a força e elas perdem, então, a oportunidade de vencer. Aqueles discípulos, apesar de entrarem em pânico e começarem a ficar desesperados, eles lembraram que Jesus estava dormindo, eles lembraram que Jesus estava presente. Muitas das vezes nós não conseguimos atingir os nossos projetos porque nós não lembramos que Jesus está presente. Nós não lembramos que Jesus, ele continua vivo no meio de nós, de forma que todas as vezes que nós lembramos dele, ele está pronto para nos atender. Os discípulos desceram até o porão, acordaram a Jesus e então, desesperados, disseram a ele o que estava acontecendo. Jesus, naquele momento, os repreendeu, como também repreendeu a tempestade e acalmou os ventos. Por quê? Porque Jesus, naquele instante, esperava que os seus discípulos, aqueles que eram seguidores, estivessem utilizando a fé, estivessem focados, estivessem a utilizar a força espiritual que eles já tinham. Então Jesus pergunta para eles no versículo número 25, onde está a vossa fé? É preciso ter fé, é preciso ter foco para que tenhamos força e consigamos vencer e alcançar os nossos objetivos. O barco chegou no destino, porque as ondas se acalmaram. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez as ondas da vida estão agitadas, talvez o seu barco está correndo risco de naufragar, talvez você está com medo de não chegar no seu destino, no seu sonho, no seu objetivo. Eu quero te dizer, Jesus está aí, Jesus está pronto para te atender. Clame por ele, chame por ele, use a sua fé, não perca o seu foco, a força vem de Deus para você vencer. Creia e tome posse da sua vitória. Deus te abençoe, um beijo no seu coração.